Olá, alunos do Universo do Bartender. Hoje eu vou falar para vocês sobre vinhos, tá? Para você que está iniciando a degustação de vinhos, precisa de mais informações para poder fazer isso de uma maneira adequada. Hoje eu vou passar o básico do vinho para vocês, tá bom? Vamos lá? Eu vou começar falando das uvas, tá bom? As mais conhecidas no Brasil, a gente toma e consome em grande quantidade, são as uvas, as tintas, né? Uva tinta, para fazer os vinhos tintos, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Carmener, são as mais conhecidas, as mais fáceis de você encontrar, tá? Tem muitas outras também, tem Gamay, tem Taná, mas aí a gente aos poucos vai conhecendo essas uvas. E as uvas brancas, fazendo os vinhos brancos, Chardonnay, Riesling, Torrontés, são uvas também conhecidas, são uvas consumidas em grande quantidade, e tem muitas outras, tá? Eu vou disponibilizar depois um diagrama de uvas e sabores para vocês no nosso WhatsApp. E é muito legal isso, porque você pode escolher a uva que você quer. Para você que está começando a degustação de vinhos, provavelmente você está tomando vinhos suaves, vinhos de mesa, vinhos que são mais fáceis para o paladar, vinhos adocicados, né? Muitos não são, geralmente não são de uma uva definida, são vinhos de mesa. Eles são mais adocicados, né? Geralmente falam que as mulheres gostam, mas não é verdade. As pessoas vão se acostumando com o sabor. E aí depois você vai podendo passar para uvas que têm sabores mais intensos. Mas vamos com calma. Não dá para você começar com uma uva muito forte, muito intensa. O seu paladar ainda precisa se acostumar, seu cérebro precisa acostumar com os sabores. Então o que eu aconselho? Quando você for comprar um vinho de uma uva específica, um vinho seco, procure um vinho que tenha um sabor mais tranquilo, né? Uma intensidade menor, como um Pinot Noir, por exemplo. Você vai buscar lá no supermercado um vinho, eu vou mostrar para você onde é que você vai ver. No rótulo das garrafas, você tem o nome da uva. Aqui, ó, eu vou mostrar para você em detalhe aqui no canto. O nome da uva sempre vai aparecer aqui. E você conhecendo o nome das uvas, você pode escolher. Esse que é o grande lance da degustação, né? Você ir aos poucos. Então comece com o Pinot Noir. Ele tem um sabor muito suave, pouco intenso, ainda que seja um vinho tinto, né? Ou você pode começar com os vinhos brancos também, né? O Chardonnay vai estar escrito Chardonnay, e a gente lê Chardonnay, porque é um nome francês. Tem o Riesling, que é mais suave ainda que o Chardonnay, né? Os vinhos brancos. Ou, ainda numa terceira opção, para quem está iniciando isso, essas degustações de vinho, você pode iniciar com os vinhos rosé, mas não um vinho rosé sem marca ou sem uva, um vinho rosé de uma uva específica também, que é o vinho da uva Pinot Noir, da uva Cabernet Sauvignon, da uva Carmener. Você encontra vinhos rosé dessas uvas. Por quê? Porque a cor do vinho, o tanino, ele está na casca. Então, quando você moe a uva, faz o mosto e deixa ele fermentando para fazer o vinho e deixa a casca ali, ele vai soltando aquela tinta toda, né? Aqueles sabores, aqueles taninos. E aí fica um vinho intenso. Quando você faz a moagem da uva para fazer o mosto e você tira a casca, né? Você coa para deixar fermentar depois, a casca fica muito pouco tempo em contato com o mosto.
e ela solta pouca tinta, pouco tanino, poucos sabores, né? E aí ele fica rosé. Então são vinhos de pouca intensidade, são vinhos suaves, que para quem está começando são mais tranquilos de tomar. Então você tem essas 3 opções, os brancos, os rosé ou um Pinot Noir, que é um vinho tinto, mais de sabor suave, pouco intenso, tá bom? É que suave é o vinho doce, então a gente não deve usar esse termo, mas é um vinho de sabor pouco intenso, o Pinot Noir. E aí você começa nesses vinhos, né? Depois você vai passando para um Carmener, que é um vinho aveludado, maravilhoso, um pouco mais intenso. Depois você passa para o Cabernet Sauvignon. E lá na frente um Taná, que é um vinho de muita intensidade, assim, muito bom também, mas o cérebro precisa estar acostumado com isso, precisa para apreciar esses sabores. No começo é difícil para todo mundo, né? Você não pode chegar lá na frente, você tem que ir aos poucos. Vou falar dos preços. Tem vinho de todo preço, tá? Esses vinhos de mesa, eles, que a uva é misturada, são adocicados, né? Os vinhos suaves, eles são abaixo de R$20, assim. Tem os famosos, né? O Chapinha, o Sangue de Boi, o famoso Sangue de Bois, que a gente brinca, né? Esses são vinhos baratos e doces, tá? Tudo bem. Pode tomar? Pode, com certeza. Quando eu faço vinho tinto, quando eu faço vinho quente aqui em casa, vou dar a receita depois para vocês. O vinho quente, eu uso sangue de boi suave. É maravilhoso. Põe num bule em cima do fogão, né? Todo mundo adora, todo mundo toma, né? Os copinhos de vinho quente. Não tem problema nenhum, né? Não tem frescura para tomar vinho, tá? Mas a gente vai evoluindo nisso, né? Então, você tem vinhos de uvas boas, como o Pinot Noir, como o Carmener, na faixa dos 25, 30, 40 reais. Você encontra uns vinhos de marcas simples, né, famosas, vinhos chilenos. Geralmente o Chile e ali o sul do Brasil são grandes produtores de vinho, Argentina, né? Então essa faixa abaixo do trópico, ela é uma grande produtora de vinhos aqui na América do Sul, está perto e os vinhos chegam aqui baratos. Tudo bem. Aí, depois disso, você vai ter os vinhos na faixa dos 50, 100 reais. São vinhos um pouco melhores. Se você tem condição financeira, compre, óbvio, né? Um Casillero del Diablo, da Conchitoro, são vinhos muito bons e estão nessa faixa de preço. Você tem os vinhos acima de 100 reais, que são vinhos mais nobres e tal, de produtores melhores, mas é a mesma uva, tá? O processo é um pouco melhor, está aprimorado. E você tem vinhos de R$2.000 a garrafa, R$3.000 a garrafa. Se você tem condição de comprar, ainda não, calma, não é hora, espera um pouco, vamos devagar. Mas eles existem, estão lá no mercado, geralmente trancados. Você precisa se acostumar primeiro, né? O seu cérebro precisa acostumar com os sabores para você apreciar um vinho mais caro. Geralmente as pessoas se reúnem em grupos, né? 10 pessoas, cada um dá R$300, aí compra uma garrafa de R$3.000. Existem esses grupos que são interessantes. E aí cada um degusta um copinho e tal, para saber como é. Tudo bem. Tem de todo tipo, então. Aí o seu poder aquisitivo vai dizer que vinho você vai comprar. Obviamente, eu tomo vinho todo dia e eu compro vinho de R$30, sem problema nenhum, né? Eu gosto muito do Pinot Noir, do Carmener é meu preferido. Tudo bem, tranquilo. Eu vou falar um pouquinho sobre as taças, né? As taças, elas geralmente têm um formato padrão e tem a haste longa. Por quê?
para você não entrar em contato com o vinho, tá? Para ele ficar frio. Qual a temperatura ideal? É uma temperatura baixa, né? Não se põe o vinho a uma temperatura muito baixa, abaixo de 14 graus, tá nessa média. Você fala, toma vinho em temperatura ambiente, mas na Europa a temperatura é fria, né? Geralmente. No sul do Brasil a temperatura é fria, mas se você está no Nordeste, você vai tomar vinho a 35 graus, não dá, né? Temperatura ambiente. Então, põe um pouquinho na geladeira, deixa ele dar uma resfriada, né? Deixa ele chegar ali nos 15 graus, 14 graus, aí ele fica mais fácil de apreciar, mais legal. Tá bom? É mais ou menos isso, tá? Para qualquer vinho. Agora, é particularidade de cada um. Um vinho rosé, por exemplo, que eu gosto muito em um dia quente, eu ponho na geladeira e deixo ele gelar bastante. Ele fica gelado de um dia para o outro. E aí eu tomo a garrafa toda, né? Porque é maravilhoso. Um vinho rosé gelado numa tarde quente, meu Deus. Então, você pode variar, como eu disse, não há frescura, não há regras rígidas para isso, você escolhe o que você quer. E uma outra característica, além da distância, né, da mão, para ela não encostar e não esquentar o vinho, é esse formato arredondado, bojudo, que a gente chama. Esse formato gordinho. Por quê? Porque aqui dentro os aromas ficam presos, eles não saem completamente, eles ficam aqui dentro, para você apreciar. Já viu aquela pessoa cheirando vinho? Por que ela está cheirando? Está cheirando os taninos, está cheirando os aromas, para apreciar, porque não é frescura. Nesse caso, os aromas, eles estão, a gente aprecia as cores do vinho, né? As diversas cores, o quanto ele consegue escorrer pela lágrima, o quanto ele consegue escorrer pelo vidro. A gente vai criando formas de entender como o vinho é gostoso, é importante, não só pelo gosto, mas pelo olhar, pelo cheiro. Por isso, a taça tem esse formato padrão. Vocês vão perceber depois, em outras aulas, que cada taça, cada copo, ele tem uma função específica para aquela bebida. Então, esses formatos diferentes, eles têm uma função. Isso é uma outra aula também muito interessante. Tá bom? O que mais que eu posso falar para vocês sobre o básico do vinho? Eu acho que é isso. Vamos apreciar, né? Os aromas, os sabores e compartilhar isso com os amigos. O vinho reúne as pessoas há séculos, né? Séculos, se não milênios. Então, ele é uma forma de reunir as pessoas, de você encontrar os amigos e apreciar boas uvas, né? E eu termino com uma frase famosa sobre vinhos, que é "in vino veritas", no vinho está a verdade. Essa frase é muito legal, porque quando as pessoas tomam vinho, diz que elas começam a falar, né? Ficam muito alegres, começam a falar as suas verdades, falar aquilo que elas não falariam quando estão sóbrias. Então, aprecie com moderação, tá bom? Um grande abraço, curta o nosso canal aqui no YouTube, dê o seu like para a gente poder continuar, ter um retorno de vocês, poder continuar fazendo um bom trabalho, tá bom? E até a próxima aula. Obrigado, pessoal.